Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um encontro aqui pra gente tentar bater um papo e vou falar hoje um pouco pra vocês sobre comedouro, algo que vocês pediram pra gente, né? Na verdade, alguém que assistiu a nossa live de ontem, quem viu a nossa live de ontem à noite, digita aí 333333, quem viu a nossa live de ontem. Vou fazer uma breve explicação. Muita gente comentou e pediu para que a gente falasse um pouco mais sobre os comedouros. Qual é o melhor comedouro para oferecer alimento para os nossos cães? Qual é o melhor tipo de comedouro para que eu possa oferecer para o meu cão? Então eu fiz aqui uma listinha dos principais, eu dei uma pesquisada aqui, quais são os principais tipos de comedouros mais vendidos, mais comercializados a nível mundial. E vou falar um pouquinho sobre cada um deles, quando é bom, quando é ruim, para que animal serve, como você pode fazer a melhor escolha para alimentar corretamente o seu cão, beleza? Então, bora lá participar comigo e entender, será que você tem um comedouro bom? Será que você tem um comedouro de qualidade para oferecer alimento para o seu cão? Eu falo muito aqui sobre isso, que um dos principais e maiores pilares da saúde, que sustentam a saúde do seu cão, é a alimentação. Ou seja, a escolha de um alimento correto, um alimento equilibrado, um alimento balanceado é que vai fazer com que seu cão tenha saúde ou com que seu cão fique doente. Eu atendo todos os dias vários casos de pessoas buscando ajuda pelo meu WhatsApp e eu vejo que grande parte dos casos, as doenças que esses animais apresentam são doenças simplesmente por conta de uma alimentação errada, uma alimentação desbalanceada e a forma de oferecer o alimento. Qual o melhor ingrediente, qual o melhor suplemento, antioxidante para fazer na alimentação do cão. Tem esse conhecimento, buscou, né, esse conhecimento para fornecer para o cão, mas fornece da forma errada. A forma como você alimenta seu cão tem muito impacto na saúde dele, não somente a alimentação em si, não somente o alimento que ele ingere em si. Beleza? Então vamos bater um papo sobre isso? Bora lá. Pessoal, querendo... Bom dia. Primeiramente, vamos lá. Começar a live direito, né? Primeiro a gente coloca seu bom dia. Bom dia a todos vocês. Coloca seu bom dia, boa tarde ou boa noite, se você está assistindo essa live gravada. Coloca pra mim de que cidade você me assiste. Jurinha, seja bem-vinda, diretamente de São Paulo, capital. Obrigado. Michele, Zap, lá no site, dicadoveterinário.com. Inclusive, tem gente nova aqui, que é a primeira vez aqui comigo. Dita aí, se é a sua primeira vez aqui no chat, primeira vez assistindo uma live minha, tá? Os nossos vídeos. Todas as informações a meu respeito você tem no nosso site, dicadoveterinário.com. Dica do veterinário, tudo junto, minúsculo, sem tio, sem acento, nada. Dica do veterinário.com, sem BR no final, dicadoveterinário.com. Acessou o site, lá você tem meu WhatsApp, tem as nossas consultorias online, tem os nossos cursos, tem o envio de dúvidas gratuitas. Inclusive, se você tem dúvidas, quer sugerir um tema pra gente falar, pra gente fazer uma live, precisa acessar o site para poder deixar a sua dúvida lá registrada no nosso formulário. Entra no site, manda a sua dúvida e eu vou responder, tá? Temos lá também o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo pago, que é o grupo onde eu dou interação e converso com as pessoas. E temos o grupo gratuito, onde você recebe o link das lives, né, diárias. A gente tem vários canais, a gente cria muito conteúdo em várias redes sociais. E às vezes você não está seguindo a gente em todas elas. E por isso às vezes você não é avisado, não é notificado dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Inclusive, se você mandou sua dúvida lá no site e não segue a gente nas redes sociais, talvez eu já tenha feito a live respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, e talvez você não tenha assistido. Inclusive, isso acontece com certa frequência. As pessoas comentam nos vídeos: doutor, faz um vídeo sobre isso. Poxa, mas eu fiz a semana passada. Doutor, faz um vídeo sobre aquilo. Pô, mas eu fiz ontem a live. E eu percebo isso, que muitas pessoas às vezes não seguem, acompanham todos os nossos vídeos e querem assuntos que já foram falados recentemente muitas vezes, beleza? Então, todo mundo chega aqui, bom dia. Cidade onde você está me assistindo, digita 1 se é a sua primeira vez aqui comigo, digita 222 se você já me assiste, já me acompanha por aqui, beleza? E digita 333 se você assistiu a live de ontem, que nós falamos sobre comedouros e a melhor forma de alimentar o cão. Portanto, não vou falar sobre como alimentar o cão, porque foi o tema da live de ontem. Como oferecer alimento para o cão, né? Escolhendo o comedouro correto. Expliquei a sacadinha do comedouro correto ontem na live. Recomendo muito que vocês assistam para que vocês possam utilizar o conhecimento de ontem para aplicar hoje, beleza? Bora lá então. Participação de todos, seja bem-vindo. Lucimara, obrigado pela participação. Maria, Dalila, Vinícius, Jaqueline,
Matheus, Márcia, obrigado pela participação. Hoffman, Silvia Paula, Simone, José, obrigado pela participação de todos. Bora lá então. Seguinte, pessoal. Quando o assunto é comedouro, eu tenho que entender o primeiro ponto, né? Eu trabalho sempre assim. Na sua casa, quando a gente tem um cãozinho, o cão não entende o que é uma casa, né? Porque não é algo que existe na natureza, né? Uma casa é dividida em vários cômodos, né? Os animais, eles definem um ambiente onde eles vão se sentir seguros e confortáveis e vão ficar por ali. Ali já é chamado de casa para eles. No entanto, problemas acontecem, né? E esse animal precisa se mudar de tempos em tempos para ficar mais próximo do alimento, para ficar mais próximo da água, para poder ter um lugar mais seguro nas estações, né, das vacas gordas, das vacas magras, ele precisa acabar se mudando, tá? Isso é normal, conhecido, comum. Portanto, os cães não têm casa como nós temos. Quando eles estão na nossa casa, eles entendem, o que eles entendem são 3 cômodos. 3 cômodos é o que eles entendem na nossa casa, tá? Eles entendem o cômodo que é o quarto. Inclusive eu tenho uma live onde eu explico os 3 cômodos que você precisa aprender a definir, onde ele vai se alimentar, e ele tem o WC, que é o banheiro, tá? Então, são os 3 cômodos que esse cão entende da casa, não como nós entendemos no nosso ambiente, mas ele precisa ter esses ambientes bem definidos, que é o que ele faz na natureza. Quando ele está em um local, ele vai definir esses ambientes, beleza. Então, primeiro ponto, antes até de eu escolher o melhor tipo de comedouro para oferecer alimento para o meu cão, eu tenho que entender isso, que eu preciso colocar o comedouro no lugar correto, no lugar adequado, oferecer o alimento da forma correta para o meu cão, certo? Porque às vezes a gente tem mania de fazer as coisas para o cão na comodidade nossa. Ou seja, eu quero colocar o comedouro do lado do tapetinho higiênico. Eu quero colocar o comedouro do lado da caminha. E são coisas erradas. Ou mesmo há quem coloque tudo junto, né? Coloca a caminha aqui, comedouro aqui e o tapetinho higiênico aqui, né? Um do ladinho do outro. Como sendo aqui a casinha dele. Errado, tá? Errado. Infelizmente, tá errado. Mas, beleza. Portanto, escolher o comedouro para o cão, a gente tem que agora partir para a segunda etapa, que é a etapa de conhecer o meu cão. Ixi, até perdi a live aí. Conhecer o meu cão, ou seja, saber quais são as particularidades do meu cachorro. Quais são as particularidades do meu cachorro? Então, meu cachorro é jovem, meu cachorro é filhote, meu cachorro é adulto, meu cachorro é idoso, meu cachorro tem problemas de saúde, meu cachorro não tem problemas de saúde. Eu ofereço alimentação natural para o meu cão, eu ofereço alimentos caseiros, eu ofereço alimento da minha cabeça, eu ofereço ração para o meu cão. Qual é o tipo de alimento que eu ofereço para o meu cão? Então, beleza. Olha só como a gente está andando aqui. O lugar onde eu vou alimentar o meu cão, a forma como eu vou alimentar o meu cão, o tipo de alimento que eu dou para o meu cão. Certo? Agora a gente tem que entender o seguinte: número de refeições que eu vou oferecer para o meu cão e quais são as atribuições que esse cão vai ter para receber esse alimento. Certo? Então esses aqui são os requisitos básicos, prévios, para que você escolha o tipo de comedouro, tá? Todos esses 5 pontos é o que eu falei na live de ontem à noite. Falei tudo sobre isso ontem à noite. Então eu tô pegando as pessoas que assistiram a live de ontem para trazer elas agora para a escolha do comedouro em si, certo? Certo. Depois de você fazer esses 5 análises, agora a gente vai entender. Comedouros mais vendidos no mercado. A gente tem comedouros plásticos, é o campeão, todo mundo tem um comedouro plástico, já teve um comedouro plástico em casa, né? É o mais vendido, é o mais comum, porém, né, a gente tem alguns casos, alguns relatos de processos de intoxicação e alergia dos cães por conta do plástico. Vários deles não tem problema algum, mas existem uma categoria de animais que acabam tendo problemas com os potes plásticos, tá? O pote plástico é leve, é fácil de transportar, é barato, né? E tem uma grande versatilidade, fácil de lavar, fácil de higienizar, uma infinidade de coisas. E realmente é uma das opções simples para serem utilizadas. A segunda opção de comedouro mais vendido, né, dos comedouros mais comuns, perdão, é aquele comedouro que parece um plástico, e ele parece uma porcelana, mas é de plástico. É um plástico, né, denominado como melamina.
É muito comum, né, a gente ter vasilhas em casa e tal, saladeiras e tal, com esse material. E aí muita gente opta por ele, né? Porque ele é plástico, mas ele é mais rígido do que um plástico normal. Ele pode rachar, pode trincar, não pode ser aquecido, mas também é fácil de limpar, leve e também teoricamente barato. Segunda categoria de produto. Ele já tende a não causar tantas reações alérgicas para alguns animais, né? Então alguns animais que podem ter a reação alérgica ao plástico não têm essa melamina. Então é uma solução encontrada para algumas pessoas utilizarem e adquirirem. Mas eles têm o mesmo formato, aquele formato de tigelinha, o potinho, né? O máximo ele aumenta a base dele é maior para evitar que vire, que tombe e tal, mas é um produto simples, fácil e comum, que muita gente utiliza. Válido também. A gente tem depois o aço inoxidável. Muita gente procura hoje as vasilhinhas de aço, né? Aço inoxidável. Ou o aço, a tigelinha já direto do aço inoxidável, ou a tigelinha que vem já num suportinho. Aí tem algumas considerações, né? Aço inoxidável. Ou o aço, a tigelinha já direto do aço inoxidável, ou a tigelinha que vem já num suportinho. Aí tem algumas considerações, né? Aço inoxidável. Ou o aço, a tigelinha já direto do aço inoxidável, ou a tigelinha que vem já num suportinho. Aí tem esse tipo de comedouro que a pessoa coloca água, esse tipo de comedouro que a pessoa coloca água de um lado, a ração do outro, água de um lado, comida do outro. Não acho adequado. Eu acho que a gente tem que separar a água do comedouro, a alimentação da água, né? Eu acabo indicando muitas vezes eu acabo até indicando que a gente coloque em lugares distantes a água da comida, da refeição. No entanto, existe um quesito que eu expliquei ontem, que é o que? Você tem que ter horários para alimentar o seu cão. O alimento nunca pode ficar disponível, vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Então, por isso também, às vezes, você oferece naquele potinho e depois vai ficar outro potinho vazio, porque você vai deixar só o potinho de água. A água vai ficar disponível, a ração não, a comida não. Portanto, esses potinhos duplos eu não gosto e não acho que é funcional, tá? Basicamente. E esse aço inoxidável, muitas vezes, ele vem dentro desses combozinhos, né? Os de plástico também tem, alguns de plástico se vem já o combo de 2. Não gosto, não indico, não recomendo, tá bom? Outro produto que é muito utilizado é o de alumínio, né? E é muito comum, né? Principalmente para animais de médio e grande porte, áreas mais afastadas, quintal, porque muito desses alumínio, os mais vendidos, são aqueles alumínio pesado, que ele tem como se fosse areia, como se fosse um cimento dentro dele. Ou seja, é o de alumínio normal, aquele alumínio escovado, e por dentro ele tem um cimento que mantém ele pesado, para evitar que o cachorro arraste, para evitar que o cachorro quebre, que o cachorro vire o pote, né? Muita gente utiliza isso também é muito comum, né? Eu viajo bastante, vou para vários lugares e eu vejo que muita gente tem costume de utilizar esse tipo de comedouro. Também não tenho quadros de reação, né, e tal, né, com relação a isso. Pode ser utilizado. Depois a gente tem os comedouros de cerâmica, né, que é aquela cerâmica, né, parece um porcelanato mesmo, uma porcelana, que é liso, né, aquele cerâmica lisa, que já foi tratada, já é mais bonitinho, né, uma louça mesmo, né, muita gente gosta, acha bonito, principalmente para quem dá mais ênfase na questão estética dos itens do cão, né, também muito utilizado. Também é fácil de limpar, o único problema é que quebra, mas o animal já está acostumado, o animal de pequeno porte tende a não ter inconvenientes com isso. Beleza, boa solução. A gente tem outra inconveniente com isso. Beleza, boa solução. A gente tem outra opção muito conhecida, principalmente no interior do Brasil, que é aquele de barro, né? Ele é mais rústico, parece mesmo um vaso, né? Parece mais um vaso de planta. É aquele de cerâmica mesmo, né? De barro mesmo. Então ele é mais liso por fora, um pouco mais rústico por dentro. E principalmente para colocar água, ele tende a conservar a água mais fresca, né? Mantém a temperatura mais adequada ali dentro, desde que não pegue sol, né? É outra opção muito utilizada. Há alguns relatos de cães que
podem acabar querendo roer esse comedouro de barro, né? Realmente tem alguns relatos, dos inconvenientes que eu vejo de algumas pessoas que relatam isso para mim, que muitas vezes isso está ligado a desbalanceamento nutricional ou mesmo questões de verminose, né? Deficiências na absorção de nutrientes podem gerar esse tipo de alteração no cão e ele querer comer, roer o comedouro de barro, tá? É o inconveniente. E também por ser frágil, né? Pode quebrar, mas pode também ser utilizado. E uma parte mais difícil e complexa desse comedouro de barro é a higiene dele, né? Porque ele é mais rústico, ele é mais grosseiro, é mais complicado para mim poder fazer a esterilização dele. Mas também não tenho muitos relatos de problemas com relação a ele. Aí começam os comedouros mais terapêuticos, que são um dos piores, na minha opinião, que são os comedouros automáticos. Comedouros automáticos, aqueles de gravidade. Aquele que vem um reservatório em cima, para você colocar a ração, e embaixo ele vai descendo conforme o animal come. Conforme o animal come, a ração vai descendo. Este é horrível, péssimo, péssimo. Muitas pessoas utilizam porque tem um grande... as pessoas têm um grande medo de passar fome, ou mesmo deixar o cão passar fome. Então as pessoas querem, a todo custo, deixar a alimentação disponível para o cão. Querem deixar o alimento disponível para o cão, deixar disponível o alimento o dia todo, lá, exposto, fica lá a ração. E aí muitas pessoas, principalmente quando vão viajar, vão fazer passar um tempo fora e tal, ou mesmo hoje em dia, cada dia mais a rotina de casa mais intensa, as pessoas ficam mais tempo fora de casa, né? Com vários afazeres. E acaba que não tem tempo para cuidar do próprio cachorro. Ou seja, você tem um cão que você não consegue cuidar do seu cão. Você não tem tempo para cuidar do seu próprio cão. Aí eu repenso, pô, para que é que eu preciso de um cachorro se eu não consigo cuidar do cachorro, se eu não tenho tempo para o meu próprio cachorro? E aí muitas pessoas optam por esse comedouro automático para deixar lá. E aí, para se isentar, falam, nossa, pelo menos de fome ele não vai morrer, porque tem muita ração no potinho. Né? Então é aquela coisa, eu não gosto. Primeiro, porque gera um mau comportamento para o cão. Segundo, porque essa ração tá lá, ela tá exposta, então podem entrar insetos, poeira, sujeira, tudo vai entrar ali naquela ração. Você tem a perda da qualidade desse alimento, então a ração principalmente, todo alimento, né? Ele precisa ser conservado. Você comprar uma cabeça de alface no mercado, se você não conservar ela corretamente, comprou de manhã, quando for final da tarde, já secou, já está toda murcha, já está toda deteriorada, ou seja, perdeu qualidade, perdeu o valor nutricional. Então precisa ser armazenada. E um pote exposto ao ar, ao ambiente, não é a melhor maneira de eu conservar a ração, o alimento do meu cão. Qualquer alimento que seja. Não é assim que se armazena. Então não tem sentido eu colocar lá uma ração dentro de um pote e deixar para ele ir comendo aos poucos, quando ele quiser, ao tempo que ele quiser. Não faz sentido, não concordo, não recomendo a ninguém esse tipo de comedouro automático, porque ele não preserva a qualidade da alimentação, tá? Principalmente esse de gravidade, que as pessoas, vou viajar, vou deixar lá o pote comedouro automático, tal. É o que eu digo, não recrimino, hoje eu tenho conhecimento, né? Mas eu, quando criança, também fazia isso, não tinha ideia das consequências, dos problemas disso, mas, vou viajar, vai ficar 3 dias fora, pronto, simples, tinha lá o comedouro automático, colocava lá e deixa lá, pronto, à vontade, não precisa nem pedir pro vizinho ir em casa para tratar do cachorro. Mas hoje, com conhecimento, como veterinário, entendendo os problemas, atendendo pessoas com problema de saúde do seu cão, problema que poderia ser evitado simplesmente com essa atitude, não recomendo, tá? E aí a gente tem uma segunda categoria dos comedouros automáticos, que são os comedouros automáticos eletrônicos, que a tecnologia trouxe. Tem comedouros automáticos que eles têm um dispositivo eletrônico, ou a pilha, ou a bateria, ou ligado na tomada, aonde você coloca as porções, tipo 3 porções de alimento, e ele vai rodando, abrindo o comedouro a hora que você, no horário programado. Então ele abre no horário que você programou, ele muitas vezes, alguns deles soam um alarme para avisar o cão que está na hora da alimentação, ele soa um alarme, abre o compartimento e o animal come aquele alimento. Ele fica aberto durante alguns segundos, alguns minutos, e depois ele fecha. E aí o animal não tem mais acesso ao alimento. Então, apesar de ser um comedouro eletrônico automático,
eu já acho até adequado, já acho até correto para gerar o seu rigor, o seu controle com relação à alimentação do cão. Porque não vai ficar exposto, ele não vai comer a hora que ele quiser, ele vai abrir o compartimento e depois ele vai fechar. E isso é interessante na nível de criar regras, doutrina para o cão. Alguns, eles são hermeticamente fechados, então eles abrem o compartimento, mas eles estão fechados hermeticamente, então favorece a não exposição da alimentação, seria algo legal. Tem alguns, inclusive, que tem até um dispositivo de smartphone, um aplicativo, que você conecta o comedouro no Wi-Fi e você, da sua casa, do seu trabalho, você consegue ver se o animal comeu, se ele não comeu, se ele abriu o compartimento ou não abriu o compartimento, e você pode abrir à distância. Olha a que ponto chegamos. E, de novo, não é o mais adequado, mas entre comparação do comedor automático de gravidade, ele é melhor, tá? É uma opção, principalmente para quem mora em grandes centros, né, apartamento, coisa e tal, e não consegue retornar para casa no horário do almoço, ou vai ficar um dia mais afastado, um dia de evento, coisas assim, né? Poderia ser algo até a ser avaliado. Depois a gente tem aqueles comedouros, os anti-voracidade, aqueles comedouros que foram criados especificamente para aqueles cães que têm aquele apetite voraz. Aqueles cães que comem compulsivamente, que você colocou o alimento, ele parece um aspirador e engole tudo de uma vez, muito rápido. Isso demonstra muita ansiedade no animal, isso demonstra um desespero muito grande desse animal. E muitas vezes, este comedouro ajuda para que o animal coma mais devagar, para que o animal muitas vezes não engasgue, para que o animal perca um pouco mais de energia no momento da alimentação. No entanto, ele não corrige o problema. É uma boa opção, é algo que pode ser utilizado, principalmente por quem não tem muito conhecimento, para quem não está disposto a aprender uma técnica de condução de comportamento canino. Uma pessoa que não está, não quero aprender sobre cachorro, não quero entender nada sobre a cabeça do cachorro, sobre psicologia canina, sobre adestramento, eu não quero saber disso. Então, compre um comedouro desse e você pode utilizar para fazer com que o seu cão demore um pouco mais para se alimentar. De vez ele comer tudo de uma vez, rapidamente, no potinho, ele vai demorar um pouco mais, que ele tem que ficar lambendo e passando, tem vários obstáculos no meio desse comedouro, né? Várias ondulações, onde você coloca o alimento, mas ele não está liso, não é uma bacia, um potinho liso, ele está cheio de obstáculos, como se fosse um labirinto, dentro do potinho, como se fosse um labirinto, ele tem que ficar lambendo e buscando a alimentação. Então, é algo funcional, é algo que foi criado para um projeto específico de problemas de animais, principalmente animais das grandes cidades, animais que moram em áreas urbanas e mais humanizadas. Alguns cães que adquirem esse hábito, né, mais desesperado de alimentação. Principalmente animais de algumas raças específicas, mesmo o Pug, Bulldog, e alguns cães que têm um nível de energia muito alto, né, e ele quer gastar essa energia, só que eu sou responsável por ele, e se eu não fornecer meios para que ele gaste energia, ele vai ter esse apetite voraz. Então, por isso eu digo que é um comedouro que vale a pena, é uma tentativa, no entanto, ele não resolve 100% do problema. Porque você tem a sua responsabilidade sobre o seu animal em conduzir o comportamento dele da forma certa. É uma forma de tentar amenizar esse comportamento, mas existem outras maneiras melhores e mais adequadas para resolver esse problema de forma mais eficaz e realmente duradoura. Quando você entende, você se responsabiliza pelo problema do seu cão. Beleza? Aí a gente tem também os comedouros elevados. Comedouros elevados, que são aqueles comedouros altos, que é um tipo de comedouro muito característico e indicado para animais de grande porte, animais de raças gigantes, animais de raças, ou mesmo animais idosos. Por quê? Animais de raças grandes, eles vão ter que abaixar o pescoço para se alimentar. E o mais comum, né, inclusive na natureza, aí vai outra ressalva para vocês. De novo, foi um meio que a indústria encontrou para ganhar dinheiro em cima de um ponto que as pessoas não têm conhecimento, né? O mais comum na natureza é que os animais, quando vão se alimentar, eles se alimentam muitas vezes deitados, principalmente os animais de grande porte. Por quê? Porque é um meio que vai gastar menos energia
e ele vai poder se alimentar corretamente. Então ele deita e come, se alimenta ali. Quem tem um cão que come deitado? Vários cães comem deitados, para fazer menos esforço, né? E para se alimentar de forma o alimento que está no chão, ele não precisa dobrar menos o pescoço para engolir. Como se ele está de pé, ele vai ter que abaixar a cabeça para e levanta a cabeça para que o alimento desça, para que ele consiga fazer a deglutição desse alimento, né? Então uma facilidade foi de esses comedouros elevados, para você ajustar a altura do seu cão, que fique mais ou menos na altura do peito do seu cão, e aí ele consegue comer com mais facilidade. Principalmente animais idosos, né? Não somente os cães de raças grandes, né? Eles acabam se beneficiando dessa facilidade na hora de se alimentar, mas também os animais idosos, ou que apresentam problemas articulares, problemas de coluna, que tem dificuldade para se levantar ou para deitar. Então um cão que tem dificuldade para deitar, um cão que tem dificuldade para se levantar e deitar, ou seja, o comer para ele é um tremendo desconforto, porque ele tem que deitar para comer, depois ele tem que levantar ou para comer com o pescoço, problemas cervicais, tem dificuldade para dobrar esse pescoço, né? Problemas na força muscular. Então, animais que têm problemas de locomoção, problemas de coluna, artrite, artrose, animais muito idosos, esses comedouros elevados são uma forma de facilitar a vida para ele, para você oferecer o alimento e ele não precisar ter tanto esforço, já está na altura do queixo, já está na altura do peito, para ele só fazer a alimentação e deglutição daquele alimento, tá? É uma alternativa que a gente tem e é muito utilizado e pode sim ser utilizado para facilitar a vida do nosso cão em casa, tá? Então, tem os pontos positivos, né, também, mas existem maneiras também da gente contornar isso, principalmente se você tem um cão adulto, um cão jovem em casa, que aí você pode preparar o seu cão adulto, o seu cão jovem, para quando ele estiver idoso, ele não passar por esse problema. Porque muitos desses problemas articulares, ósseos, que acontecem com o nosso cão, é por falta de musculatura. Não teve uma musculatura treinada, uma deficiência na atividade física, faz com que esse cão não tenha massa muscular para se manter bem saudável ao longo da fase idosa. Então, é uma forma de remediar o problema para o animal que já está com problema. Mas para você que não tem um animal nessa situação, você que tem um animalzinho que ainda come a comida no chão, no potinho, você pode melhorar a performance do seu animal para evitar problemas quando ele estiver adulto, quando ele estiver idoso, com algum tipo de problema deles. Ou evitar que ele tenha esse tipo de problema, tá? Essa fica a dica. E o último comedouro que eu notei, que também tem sido uma tendência, são os comedouros portáteis ou comedouros dobráveis, que é aqueles comedouros de silicone, né? O pessoal tem utilizado essa malha de silicone em várias utilizações, inclusive na questão do comedouro, por ser fácil, dobrável, fácil de guardar, fácil de lavar, fácil de esterilizar, é algo também muito válido, né? Alguns cães acabam querendo brincar com esse comedouro também, né? Mas aí é questão de cada um saber aquilo que se adapta, aquilo que se adequa para cada um dos cães. Beleza? Quem gostou da nossa live de hoje, quem aprendeu com a nossa live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Tem um pessoal mandando perguntas. Pessoal, perguntas, vamos lá. A gente tem perguntas para vocês enviarem lá no nosso site, né? Quem quiser sugerir temas de live e tal, lá no site dicadoveterinário.com você pode mandar suas dúvidas. Quem quiser meu WhatsApp para poder bater um papo direto comigo ou ter uma análise do seu caso, mandar fotos, vídeos, exames, ter um acompanhamento no seu caso, acesse o nosso site. A gente está, inclusive, esse mês de setembro, a gente abriu uma promoção. Criamos algumas formas de atendimento mais baratas, uma forma de atendimento mais simples e específica para poder ajudar algumas pessoas que queriam fazer a consultoria comigo e às vezes não conseguiam. Então a gente criou nesse mês de setembro uma tabela promocional de alguns tipos de serviços diferenciados. No mês passado, mês de agosto, a gente abriu as inscrições para o nosso grupo VIP. Muitas pessoas entraram para o grupo VIP, então são pessoas que têm acesso direto a mim pelo WhatsApp para poder trocar mensagens e tal comigo. Tá? Quem quiser conhecer mais sobre o Grupo VIP, tá lá no site dicadoveterinário.com, tem as informações sobre como é o Grupo VIP, o que acontece, tal. As vagas promocionais encerraram. E agora, no mês de setembro, a gente abriu as possibilidades de alguns modelos de consultoria. Então, uma forma que eu criei para tentar ajudar mais algumas pessoas, tá? Muitas pessoas que vêm até os vídeos, que manda dúvida, manda pergunta, pessoal muitas vezes que é curioso, né? Pô, mas quanto custa? Quero saber, tal, às vezes não tem condição. A gente criou uma tabela promocional de consultoria exclusiva para este mês de setembro, tá bom? Então, se você tem interesse em fazer consultoria comigo, acessa lá dicadoveterinário.com, conhece a nossa tabela nova de valores para esse mês.
e talvez você se encaixe e a gente possa bater um papo ainda hoje pelo nosso WhatsApp, tá bom? Atendo todas as pessoas com muito prazer, com muito carinho, tentando ajudá-los na melhor forma possível a desmistificar coisas que às vezes a gente faz errado achando que é certo, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Quem puder dar o joinha, dar seu like, dar seu coraçãozinho, agradeço demais, tá bom? À noite estamos de volta. Manda os temas lá de sugestões pra gente poder fazer as lives lá no nosso site, tá bom? Grande abraço a todos. Agora eu vou ficar com o pessoal do TikTok. Assim que a gente termina as lives aqui nas outras redes sociais, eu tenho aberto aqui para o pessoal do TikTok fazer o apoio, né, ao nosso trabalho. Muitas pessoas mandam aqui, Guilmar, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Guilmar já chegou, já mandou um cafezinho. Desculpa, eu estava entretido com o tema da live e nem consegui te agradecer, Guilmar. Obrigado pelo seu apoio constante, participação com a gente aqui, obrigado pelo carinho, tá bom? Então, sempre que a gente termina as lives aqui nas outras redes sociais, eu abro para perguntas de quem manda os presentinhos aqui da rede social do nosso TikTok, tá bom? Olá, Gislane, seja bem-vinda, obrigado pela participação. Aí sim, gente, assim vocês me ajudam demais. Esse TikTok, ele é desse jeito, tá? Cada rede social, na verdade, tem a sua particularidade, né? E o rede social do TikTok é assim, ele quer que vocês me enviem os presentinhos, ele quer que eu peça os presentinhos, a florzinha, o cafezinho, e é isso que faz a rede social ter esta interação, tá bom? Deixa eu ver quem mais que... É isso mesmo, aí Guilmar que mandou o cafezinho. Vai que eu falo besteira aqui, tá certo. Guilmar mandou um cafezinho, a Gislane mandou uma rosa. Excelente, obrigado pela participação de vocês e apoio, tá? Então, quem manda presentinhos tem direito a solução de dúvidas, tá bom? Aqui no nosso TikTok. Então, se tiverem perguntas ou dúvidas, manda aí que estarei aqui à disposição. Eu fico aqui alguns minutinhos para ver se alguém mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, alguém mais quer apoiar nosso trabalho e participar comigo. Se sim, sim, se não, não. E a gente segue rumo na nossa segunda-feira. Mais uma grande semana abençoada para nós. Mais um dia maravilhoso para a gente curtir e aproveitar a nossa vida. Beleza? Sem dúvidas? Só para apoiar mesmo? Obrigado. Bora lá, pessoal, bora lá, bora lá. Quem tem perguntas, quem vai mandar os... Sem mais? Então eu vou nessa. Se ninguém tem dúvidas, eu vou nessa. E à noite a gente tá de volta, tá bom? Então é isso aí. Obrigado, gente. Grande abraço pra vocês, ótimo dia.